Kevin, obrigado, não é, por teres acedido a fazer. Obrigado eu por esta oportunidade também. Se calhar vou pedir para tu te apresentares. Ora, então eu chamo Kevin, 24 anos. Tirei Engenharia Mecânica, acabei o meu curso há um ano atrás, na FEUP, na Faculdade de Engenharia no Porto, e agora estou-me a aventurar pelos caminhos do empreendedorismo. Agora tu és de que zona do país? Eu sou de Lamego. E vives em Lamego, é isso? Estou a viver em Lamego agora, exatamente. Quando tu eras miúdo, o que é que tu achavas que ias ser, fazer em termos profissionais quando crescesses? Eu tive muitas fases. Eu lembro-me de ter a fase de querer ser bombeiro, lembro-me de ter a fase em que eu era mesmo muito miúdo, saí de uma missa e queria ser padre. E foi crescendo assim com várias fases na minha vida, mas entretanto, pronto, chegou a altura do secundário e aí tive que escolher mesmo o caminho que eu queria seguir na altura. E eu gostava muito de mexer em coisas e desde miúdo que gostava de pegar no martelo e construir coisas. Depois tive uma fase em que comprava bicicletas antigas, aquelas pasteleiras de travões de alavanca e assim, restaurava. Foi então que eu pensei, bem, se calhar o ideal para mim seria seguir o ramo da engenharia mecânica e foi assim que eu também parei na faculdade, na área da engenharia mecânica. Pronto, foi basicamente isso. Olha, mas antes de chegares aí ao final do secundário, tu no 9º ano, tu tens aqui uma sim, experiência engraçadíssima, porque tu desde os teus 14 anos, tu dizes que tinhas criado a tua marca de roupa, tu já és empreendedor há muitos anos atrás, e com essa experiência toda, quando chegas ao 9º ano, 14 anos, 15 anos é essa altura, e tu já tens essa veia de empreendedor, por isso quando chegas ao 9º, lembras-te que dúvidas é que tu tiveste para escolher o que é que vais fazer? Sim, eu sempre andei em colégios. O colégio em que eu estava na altura do 8º, 9º ano, só tinha, depois no secundário só tinha um ramo que era ciências. Pronto, e eu na altura, é verdade que eu tive vários projetos assim, meios empreendedores, criei uma marca de roupa, vendia umas coisas no OLX e assim, mas foi como uma espécie de hobby, nunca olhei para isso como algo que eu poderia fazer no futuro. Pronto, e basicamente eu segui o ramo das ciências, foi um pouco puxado também por aquela ideia que os meus pais me incutiram, que era, se queres ter algum sucesso na vida, tens que seguir um pouco ou medicina ou a área de engenharia, e toda a gente à minha volta na altura pensava um pouco assim, e foi então decidi escolher engenharia e pronto. Estavas num colégio e disseste aí, porque às vezes acontece isso nos colégios, eles só têm determinadas ofertas e portanto às vezes acabam. No teu caso foi porque tu fazias, ou seja, estás a explicar um bocadinho que até foste muito aconselhado para seguir essas áreas, a área das ciências, o sítio onde tu estavas, havia outras escolas que se tu quisesses podias sair, sentiste liberdade de escolha ou achaste que era muita imposição? É assim, eu tinha a liberdade de escolha, contudo eu sentia aquela pressão de continuar a seguir o caminho que seria o suposto, porque, por exemplo, eu entrei no colégio no 2º ano, na primária, no 2º ano, eu continuei nesse colégio até ao 4º ano, depois no 5º mudei para outro colégio, mas a minha turma sempre tiveram comigo as mesmas pessoas e todos nós estávamos com aquela ideia de que, pronto, ou íamos, assim, era uma turma muito boa, é verdade, e fizemos muito desporto, jogámos vôlei juntos, nós tínhamos uma equipa de vôlei federada, chegámos a ser campeões nacionais e pronto, e nós crescemos um pouco sempre, todos com a mesma ideia incutida de que alguns de nós foi para a medicina e outros foram para a engenharia, e foi basicamente assim uma pressão de grupo para que todos nós seguíssemos mais ou menos o mesmo trajeto, basicamente foi isso. Mas eu sentia que em relação aos meus pais, assim, eles sempre me quiseram dar o melhor, oferecer algo que eles próprios não tiveram oportunidade. É assim, se eu quisesse escolher ir para uma escola diferente ou seguir uma área diferente, eu tenho perfeita noção que o poderia fazer. Mas na altura senti aquela pressão do ambiente à minha volta e foi aquilo que me fez seguir por este trajeto. Fizeste o secundário também no colégio, é isso? Sim, exatamente. Desde o 2º ano andei sempre em colégios e sempre com as mesmas pessoas. Que é uma coisa que é muito habitual, quem de facto começa num colégio, às vezes é mesmo esse trajeto. Olha, mas tem uma coisa super interessante, que é, tu fizeste o curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias, mas mantiveste o desporto e de facto tu dizes que fizeste vôlei, fizeste futebol e no vôlei vocês até acabaram por ser campeões nacionais. Mas é assim, o curso
científico-humanístico em Portugal, não é? É um curso teórico e é puxadinho. Como é que conseguiste verdade. conciliar isto? Porque vôlei é um natural assim, terias que ter treinos e tinhas de certeza muito tempo livre. A nossa turma, eu acho que eu penso que é um caso especial, mas a nossa turma sempre foi, considero que éramos inteligentes. Para além disso, nós tínhamos uns pais que todos eles faziam, como é que eu hei de explicar isto? Mas todos eles gostavam que nós acabamos por fazer todos muito aquilo que os nossos pais pretendiam, que era basicamente o mesmo, todos os nossos pais pretendiam o mesmo, que era boas notas, ter os filhos a fazer desporto, porque através de desporto nós conseguimos ter responsabilidade, organização, que era principalmente isso que eles nos tentavam incutir desde cedo. E sempre houve uma grande espécie de competição, entre aspas, entre nós, estávamos na turma, tanto a nível de notas, tanto a nível de desporto, sempre houve uma competição e acho que foi isso que nos fez também conseguir conciliar isto tudo, conseguimos ser bons nisto tudo. Acho que foi esta espécie de competição que foi criada entre nós que nos puxou um pouco para que consigamos ter os resultados que tivemos. No teu caso, tu acabas o secundário com que média? Eu acabei o secundário com 17.3, algo do género. Não consigo ser muito preciso, mas foi à volta disso. Lembras-te quando candidataste, que cursos é que na altura te vieram à cabeça? Ou o que é que estavas a ponderar? Ou tu só escolheste engenharia mecânica quando candidataste? Não, eu ponderei vários tipos de engenharia. Sabia que era engenharia porque eu sempre gostei muito de matemática e física e pronto, para além disso também gostava de mexer em peças, restaurar coisas. Havia dois tipos de engenharia que eu queria seguir, um deles, que era engenharia mecânica e eletrotécnica. Também ponderei informática, mas a minha primeira opção foi sem dúvida mecânica, depois foi eletrotécnica e depois informática. No 12º, quando tu optas por engenharia mecânica ou engenharia eletrónica ou eletrotecnia, estavas a considerar o que fazer no final desses anos de licenciatura? Qual seria o teu tipo de vida? A verdade é que eu não fazia ideia. Eu sou mesmo sincero, eu não fazia ideia. Lá está, tipo, eu falava com professores meus no secundário e tentava falar com pessoas mais velhas e pronto, fui um pouco ouvindo também aquilo que os meus pais iam dizendo e basicamente essas pessoas o que me falavam é que conheciam alguém que estava na área e que trabalhava numa empresa XPTO, etc. Mas na verdade eu nunca soube ao certo o que era ser engenheiro mecânico, nem engenheiro eletrotécnico, não sabia, não fazia a mesma ideia, só sabia, a ideia que eu tinha na cabeça é que na altura seria uma boa opção porque toda a gente dizia que tinha saída, era a única coisa que eu tinha a certeza, era isso, era engenharia ou medicina tem saída, basicamente é isso. Quando tu dizes tem saída, estavas a pensar em quê, concretamente? Ter trabalho garantido, basicamente é isso, ter trabalho garantido. Okay. Era a ideia que sempre me incutiram. Aqui em Portugal, se queres ser alguém, entre aspas, tens que ir para a faculdade e tens que tirar ou medicina ou engenharia. E não é qualquer tipo de engenharia, só alguns tipos de engenharia. Mas basicamente foi um pouco isso. É assim, o meu colégio também pecou um pouco porque nunca nos tentou mostrar ao certo que tipo de saídas ou ao certo o que é que nós poderíamos fazer em certas áreas ou que era trabalhar numa empresa ou por acaso nesse sentido pecou um pouco. Não sentiste necessidade de explorar mais? Porque às vezes há aquelas feiras de orientação, outras vezes vocês têm, os pais têm amigos e conhecidos, nunca sentiste essa necessidade de saber um pouquinho mais? Nós acabamos por ir a uma feira no Rosa Mota, penso eu. Foi o único primeiro contacto que eu tive assim com alguém que estava na faculdade mas essa própria feira não explica ao certo o que é que um engenheiro depois de sair da faculdade vai fazer, porque essas feiras, basicamente o objetivo desse evento é mostrar o que é que se pode fazer em cada curso, mas a verdade é que quem está nesses eventos é demonstrar o curso ou falar sobre os cursos, são próprios estudantes que estão a tirar o curso na altura. Esses próprios estudantes também não têm noção do que é que vão encontrar depois de sair do curso. Por isso, eu acho que acabamos todos por estar um pouco assim, um pouco perdidos, porque na verdade nós, pelo menos informação do que é trabalhar numa empresa como engenheiro ou trabalhar como médico ou enfermeiro ou qualquer coisa que seja, não existe informação sobre isso, a menos que tu conheças alguém que trabalhe, que já trabalhe realmente
em alguma área e te diga ao certo o que é que qual é o dia-a-dia dela, o que é que ela faz, o que é que ela tem em vista para os próximos anos, mesmo a nível monetário, assim, porque nós não fazemos mesmo ideia, mesmo na faculdade, eu sinto isso, porque nós não fazemos ideia do que é sair da faculdade e começar a trabalhar. Eu só soube o que era realmente o mundo do trabalho, entre aspas, como engenheiro, nos meus últimos 6 meses da faculdade. E eu acho que isso é um grande problema que nós temos no nosso sistema de educação, pá. Sinceramente, sinto mesmo isso. Diz-me uma coisa, como é que tu escolhes essa tua faculdade? Assim, trata-se um pouco da autoridade das faculdades, não é? Porque poderia ter ido para Lisboa ou para o Porto. Em Lisboa acho que é o técnico e no Porto é a faculdade, é a FEU. Pronto, uma dessas duas eram as minhas principais opções, porque a autoridade são as mais conhecidas, quanto melhor a faculdade, mais facilidade teremos em arranjar um bom trabalho. Basicamente é este o pensamento que pelo menos eu senti na altura. E pronto, acabei de ir para o Porto porque pronto, estava mais próximo da minha cidade, era mais fácil. E a maioria das pessoas que eu conhecia também iam para lá e foi um pouco isso. Mas tu, ao facto de ir para o Porto, acabaste por ter que viver lá. Sim, vivi lá aos 5 anos. E já agora viveste numa residencial, alugaste num apartamento, como é que tu fizeste? Porque essa é uma parte super importante. Eu penso que tive muita sorte também, porque um colega meu, o avô dele tinha um apartamento lá mesmo perto da faculdade e ele ia morar para lá e pronto, estava à procura de alguém, pronto, principalmente alguém conhecido, de confiança para viver com ele, porque tinha 2 quartos o apartamento e eu aproveitei a oportunidade e foi uma boa escolha porque estava mesmo perto da faculdade, apanhei ali uma zona mesmo muito, muito interessante, mas lembro-me que na altura estive à procura de outras opções, mas lá está, também é uma fase muito complicada para quem entra na faculdade porque toda a gente está à procura do mesmo e agora então os preços são absurdos. São mesmo absurdos. Conheci a tua primeira experiência fora de casa? Foi, começou aí. Começou na faculdade. E como é que foi a adaptação? Eu acho que foi ótima. Era mesmo aquilo que eu estava a precisar naquele momento, porque eu penso que todos nós precisamos também chegamos àquela altura dos 18 anos que já somos supostamente adultos e precisamos mesmo de sair um pouco da casca, entre aspas, sair um pouco daqui das asas dos pais e estava mesmo a precisar de uma experiência dessas e habituei-me mesmo muito, muito bem. Também estava em direto contacto com uma pessoa que já conhecia, já confiava, que era o meu colega de casa e nesse sentido correu mesmo muito bem. Há muitos jovens que quando fazem essa transição, para alguns isso é um drama, ou seja, alguns o facto de repente ter que gerir uma casa, comida, limpar, etc., alguns acabam até por desistir em termos de ensino superior, não pelo curso, não pela faculdade, mas por estas coisas de autonomia. No teu caso, tinhas isso já muito bem treinado, ou seja, tu já eras um jovem que em casa já fazias muita coisa, ou foi a tua primeira experiência, mas que mesmo assim tu... Por acaso é uma questão muito relevante, porque eu desde miúdo que começava a fazer as minhas coisas, se fosse necessário cozinhar, eu abria o computador, YouTube e via como fazer um prato qualquer e metia mãos à obra. Os meus pais nesse sentido tiveram excelentes porque sempre me deram asas para eu explorar. E também lá está, o desporto que eu pratiquei na altura, no secundário, também me permitiu isso, que é a organização, responsabilidade. Eu sempre que tinha um jogo aos domingos, eu tinha que preparar a mala com o equipamento, o shampoo, etc, e foi, nesse sentido, ajudou imenso. E lá está, os nossos pais estavam corretíssimos nesse sentido, porque todos nós, que eu saiba, todos nós que fomos para a faculdade e que jogaram desporto comigo, todos nós nos safámos mesmo muito bem quando fomos para a faculdade. A maioria foi para o Porto e todos viveram sozinhos ou com um pessoal aleatório e todos se safaram muito bem. Por isso, nesse sentido, penso que pronto, o desporto em si foi uma grande ajuda e pronto, e o facto dos pais também estarem conscientes disso também ajudou imenso, sem dúvida. É verdade que também há mesmo muito pessoal que chega à faculdade
e perde-se um pouco. E eu penso que é um pouco isso, é um pouco por causa da educação que os pais lhes dão, do género de tentarem proteger muito, e ao protegerem estão um pouco a estragá-lo, porque ele, quando está numa situação em que já não consegue contar com o apoio dos pais, pode haver aí uma quebra que realmente acontece muito na faculdade. No teu caso, qual foi o que é que funcionou mais de suporte para ti? Quando tu sais de casa e vais viver para o Porto, o que é que aí funcionou mais como o teu suporte? O que é que te ajudou mais a manter-te focado, a manter as tuas rotinas, a continuares a ser bom aluno? O que é que ajudou aí mais? É assim, foi o facto de eu ser muito autodidata, porque realmente nós chegamos à faculdade e lá está, nós temos que conhecer pessoas novas, temos que nos saber safar e temos que saber organizar o nosso horário para ir às aulas, para estudar, para ir sair, para conhecer pessoas novas. Depois temos muitas portas abertas e temos que saber lidar com todas as oportunidades que nos vão aparecendo, mas principalmente eu acho que aquilo que se destacou em mim foi o facto de eu ser autodidata o suficiente para conseguir escolher fazer uma coisa e fazê-la, e saber que tenho outra coisa para fazer e conseguir organizar-me de modo a conseguir fazê-la também. Acho que foi um pouco isso. Eu vi lá no LinkedIn, não é? Que tu também pertenceste à Associação de Estudantes e tiveste parte do departamento cultural. Explica-me, porque assim, para aquilo que estás a dizer, tu foste para essa universidade ou para essa faculdade de engenharia porque era, segundo a fama, era a mais exigente, a de topo. Portanto, acredito que foram anos também puxadinhos em termos de estudo. Como é que tu geres também esta questão, que é vives fora de casa, tu não tens ali os papás para te fazerem as coisas, mas estás sozinho, estás na associação e mantens os estudos e não perdes nenhum ano. Qual foi o teu truque aí? Ok, o meu truque foi, assim, eu vou ser mesmo muito transparente, ok? O meu truque aí foi eu perceber como é que funciona a faculdade, no sentido em que, assim, o meu principal objetivo era fazer as cadeiras, acabar o curso o mais rapidamente possível. Mas, uma vez mais, o sistema de educação eu acho que não está muito bem organizado. E é assim, pelo menos na faculdade onde eu estive, eu senti isso, porque os professores que eu tinha eram professores mesmo, pronto, já são de alguma idade. E vê-se que não existe uma motivação para evoluir. E senti que no início, quando fui para a faculdade, eu chegava a ir a 2 aulas da mesma cadeira. Eram aulas iguais, só que em turmas diferentes, e eu chegava a ir às 2 e ver a mesma coisa, porque eu estava mesmo focado, queria ter boas notas, fazer o curso, etc, etc. Só que cheguei a um ponto em que eu reparei que eu podia fazer aquilo de uma forma mais fácil e sem tanto esforço, que era basicamente estudar para passar. Em que basicamente eu não senti muita dificuldade para fazer o curso, no geral. É assim, houve momentos mesmo muito complicados, é óbvio, é preciso estudar mesmo muito, mas houve ali um clique em que eu percebi que, basicamente, eu não precisava de saber as coisas para passar. E, basicamente, eu fazia o meu estudo com o objetivo de saber o suficiente para poder fazer o teste, para responder às perguntas que apareciam nos exames. Pronto, eu consegui encontrar, então, um método de estudo para me possibilitar isso, e que me facilitou imenso a maneira como eu fiz as cadeiras. E eu sou sincero, eu acabei o curso e assim, eu não sei muito de engenharia, sou mesmo sincero, e a maioria das pessoas que acabam também os cursos, pelo menos, eu falo da grande parte das pessoas que eu conheço que também fizeram o curso, tiraram engenharia, as pessoas não sabem muito de engenharia, elas sabem é resolver problemas, ok? E foi que eu senti isso, eu acabei o curso e a grande vantagem que eu tirei daquele curso foi o facto de eu conseguir resolver problemas, porque em termos de coisas concretas de engenharia que eu realmente precisaria para aplicar no meu trabalho, eu não sei muito, ok? Sei conceitos e
e sei e tenho a capacidade do género, se alguém me pedir alguma coisa para resolver um problema qualquer relacionado com engenharia, eu consigo fazê-lo. Pronto, e nesse sentido, lá está, eu descobri esse método que para mim funcionou, ok? Sou sincero, eu estudava para passar, não estudava para saber mais, sou mesmo sincero. E pronto, e consegui então conciliar também a minha vida para além dos estudos, das aulas. Trabalhei na Associação de Estudantes, em que tiram mesmo muito. Eu também fiz isso porque eu procurava ter uma experiência mais completa da faculdade, porque eu, através da Associação de Estudantes, eu ganhei imensos soft skills, ganhei imensa confiança em mim mesmo, ganhei perspectivas diferentes daquilo que se faz na faculdade, eventos noturnos, pronto, e conheci pessoas que realmente são amigos para a vida e são pessoas que são muito importantes neste momento para mim e talvez, pronto, se eu não conseguisse, se eu não tivesse encontrado esse método de estudo ou esse método de passar às cadeiras e se não tivesse aproveitado também o lado B da vida, que é pronto, aproveitar, divertir-me, conhecer pessoas novas, fazer coisas diferentes, entrar na associação de estudantes, se calhar não estava aqui a falar contigo, sou sincero, é verdade. Tu disseste assim no início da conversa ou quando começaste a falar de engenharia que tu só percebeste bem o que era engenharia mecânica há quase 6 meses, quase acabar o teu mestrado. O que é que aconteceu nesses 6 meses que finalmente tu começaste a perceber o que era um engenheiro mecânico? Esses últimos 6 meses que eu tive na faculdade, que eu tinha que fazer a tese de mestrado em ambiente de empresa, ou seja, tinha que fazer um estágio para poder fazer a minha tese. E esse estágio demorou então 6 meses e digo-te, foram os piores dias da minha vida. Sou sincero, pá, foram os piores dias da minha vida, pá. Eu realmente cheguei à conclusão de que eu não queria passar o resto da minha vida, ok, a fazer uma coisa que eu não gostava, a trabalhar para alguém que eu não admirava e a trabalhar com pessoas que não estavam na mesma frequência que eu. Digo-te, foi mesmo um grande sacrifício para mim. Então, opá, eu acabei a faculdade, apresentei a tese, recusei logo a oportunidade de ficar nessa empresa e voltei para a casa dos meus pais. E tive 15 na tese. Pronto, apesar de não estar a gostar, de não ter gostado, pronto, eu tinha que fazê-lo para acabar o curso e era um objetivo que eu tinha realmente. E é assim, mas agora acabar com 20 ou com 10, na minha cabeça era igual. Ok, tive 15, ok, mas na minha cabeça era igual, acabar com 20 ou com 10 é igual, porque na verdade isso também existe um problema na cabeça das pessoas quando saem da faculdade ou quando estão na faculdade, que muitas pessoas focam-se nas notas, ok? Focam-se apenas num número e isso está totalmente errado, porque nós quando depois, pronto, eu também senti isso depois para arranjar o estágio, também trabalhei em outras empresas a fazer coisas aleatórias e assim, mas quando nós saímos da faculdade, a nota é a última coisa de que o nosso patrão, entre aspas, se importa. É a nota, porque é assim, uma nota não define o quão bom tu és para um certo tipo de trabalho ou quão mais valor tu vais dar para uma empresa. Não é uma nota. Tudo bem que, claro, um aluno que sai da faculdade com 18 significa que é um aluno organizado, focado, inteligente, tudo bem. Mas assim, o mercado de trabalho é muito diferente do que aquilo que nós estamos à espera. E uma nota. Notas não definem aquilo que realmente, qual é o valor que nós vamos trazer para uma empresa. Porque hoje em dia o mercado de trabalho não necessita de boas notas. O mercado de trabalho precisa de pessoas que realmente saibam resolver problemas, ok? E tu em engenharia, numa empresa de engenharia, tu vais ter muitos problemas, ok? Vai haver muitos problemas de coisas muito diferentes, ok? E tu precisas ter, na perspectiva do patrão, tu precisas ter pessoas que não tenham boas notas, tu precisas ter pessoas que realmente saibam resolver os problemas que vai haver, ok? E eu senti isso. Por exemplo, eu tenho um exemplo que nós quando estávamos a candidatar para o estágio, ok? A FEUP
assim, na altura de nós encontrarmos uma empresa para estagiar, para fazer o mestrado, o meu curso tem uma plataforma em que tem várias empresas, já parcerias da nossa faculdade, que estão abertas a receber estagiários para nós fazermos entrevistas, para nós fazermos a tese e assim. É uma parceria. E havia, basicamente, nós tínhamos que fazer no início, cada estudante tinha que fazer no início uma espécie de um currículo, mas basicamente o currículo era só as nossas notas de cada cadeira, basicamente, era focado nas notas. E havia na altura uma empresa que era a empresa que pagava melhor o estágio, porque havia empresas que não pagavam, havia empresas que eram muito longe, e esta empresa era relativamente perto, pagava muito bem, tinha uns projetos bastante interessantes, ok? Não vou referir a empresa, mas bastante interessantes, ok? Eu na altura eu tinha média de 13, ok? Na altura tinha média de 13 e o pessoal que se candidatava para essa empresa era tipo tudo com 17, 18, 19, 20, estás a ver? E eu consegui ir à entrevista. E porquê? Ok? Eu cheguei à entrevista, aqui não foi bem a entrevista, foi uma atividade de grupo em que todas as pessoas que foram escolhidas foram naquele dia à mesma hora para lá e assim. E os meus colegas, lembro-me de alguns meus colegas, ficaram super surpreendidos, porque eu era a pessoa que tinha a pior média e havia pessoas com muito melhor média que eu que não estavam lá, que não tinham sido escolhidas e estavam surpreendidos com isso. Ok, e eu consegui ir à entrevista. Porquê? Porque eu segui um caminho diferente dos outros. Porque eu não esperei que fosse a empresa a escolher-me pela nota, porque se fosse por aí eu não era escolhido, como é óbvio, mas eu decidi enviar e-mails, enviei cerca de 3 ou 4 e-mails para lá, com o meu currículo em português, em inglês, com um texto a explicar o porquê de poder ser uma mais-valia para os projetos deles e assim, e consegui a entrevista assim. Depois não fiquei, é verdade, mas consegui ir à entrevista, consegui abrir um novo caminho, porque eu próprio decidi envergar por um caminho diferente que os meus colegas não estavam a ver, ok? E é isso que o mercado de trabalho procura também, é pessoas diferentes, ok? Porque toda a gente, todas as pessoas, hoje em dia toda a gente acaba por conseguir tirar um curso, é verdade. E assim, e números há muitos, ok? Mas pessoas que realmente tragam valor, assim, bom valor para uma empresa e que realmente consigam ser autodidatas o suficientes para perceber onde é que há problemas e tentar resolver qualquer que seja o problema, isso existe pouco, ok? E acho que é um grande problema que existe no nosso país a nível de mercado de trabalho, porque as empresas sabem disso, ok? Sabem que hoje em dia existem muitas pessoas a sair da faculdade. Também aproveitam-se disso, no sentido em que podem... eu vejo o salário que eu poderia ter ganho no início e é assim, se tivesse que viver no Porto, se tivesse que investir num carro para ir para o trabalho, se tivesse que gastar dinheiro em portagens e em combustível, alimentação, e se fosse sair uma ou duas vezes à noite num mês ao Porto, eu não tinha dinheiro para viver no início, ok? E as empresas, isto significa que as empresas pagam mal, ok? Não é pagar mal, mas pagam pouco, ok? Porquê? Porque existe muita oferta de mão de obra, ok? Porque existem muitas pessoas que saem da faculdade, ok? E assim, se eu não entrar numa empresa a ganhar 800 euros, entra outra pessoa qualquer que vai fazer, pronto, o trabalho, ok? Eu sinto que existe um grande problema nesse sentido também. Tu nesse caso, por exemplo, dessa empresa, achas que não ficaste porquê? Nessa empresa que eu me candidatei, não era aquilo que eles procuravam, porque eu sim, sou sincero, na altura eu não estava muito focado numa coisa, porque eu estava a olhar para aquela oportunidade para poder fazer a minha tese de uma forma mais confortável ou mais engraçada, entre aspas, mas não era aquilo que eu queria para o meu futuro, porque eu já tinha as minhas ideias mais ou menos do marketing digital, do empreendedorismo e assim. Eu penso que eles se perceberam disso. Como é óbvio, não fiquei pronto, não fiquei eu no lugar deles, faria o mesmo, porque eu quero, assim, se eu estou a contratar alguém, eu quero alguém que realmente esteja aqui para nós, para mim. Eu quero alguém que vai fazer aqui a tese e depois vai-se embora. Pronto, é normal. Sim, porque se tu fores tão transparente
transparente lá, como estás a ser aqui, é de caras que não era o teu mundo. Mas fizeste uma coisa espetacular, mas isso tu és, e acho que foi isso que me atraiu um bocado da gente conversar, que é a tua proatividade, não é? Não ficas parado, vais à procura, fazes diferente. É de facto uma mentalidade um bocado fora da caixa mesmo. Olha, fui o único a ter, nessa tal empresa, fui o único que tive uma entrevista, porque depois, durante esse dia, houve uma espécie de atividades e não sei o quê, e depois cada um de nós foi entrevistado. E eu fui o único a ser entrevistado por 4 pessoas, e um deles era, pronto, 2 deles eram das pessoas mais superiores na empresa e assim, e fui entrevistado por 4 pessoas ao mesmo tempo. E porquê? Porque lá está, todos eles acharam muito curioso o meu currículo, por exemplo. Eu no meu currículo falo das minhas viagens, falo do desporto que eu fiz, falo de um país super estranho que eu visitei, tenho lá, por exemplo, naquelas competências, naquele lugar das competências em que as pessoas metem, por exemplo, programas e de 0 a 5 quão boas elas são. Tenho um programa de edição de música, por exemplo. Por exemplo, no fundo do meu currículo, é assim, eu não utilizo já não preciso do currículo, mas na altura precisava. Mas no fundo do meu currículo tenho 2 expressões. Uma delas é errar sempre, errar melhor. E outra delas é põe quanto és no mínimo que fazes. E eu tenho a certeza que pronto, as pessoas que me entrevistaram estavam super curiosas de me conhecer, de me entrevistar, porque viram o meu currículo e repararam que era uma coisa totalmente diferente de todas as outras pessoas que foram para lá. Sem dúvida, é assim, pronto, eu sei que suscitei curiosidade, assim, até posso ser mais interessante, entre aspas, em relação a outras pessoas, porque lá eu foquei-me a fazer outras coisas, ou foquei-me em mostrar outras partes de mim, ok? E essas pessoas não mostraram, mas lá está, pelo menos curiosidade suscita, e lá está, diferenciei-me de alguma forma, porque também nós quando vamos para uma empresa, quem está do lado de lá quer contratar alguém, para além de saber resolver problemas, também é uma pessoa que vai, com a qual vai passar muito tempo a trabalhar, e se essa pessoa também não for uma pessoa interessante, também não, é assim, se for para estar só naquele cantinho à frente do computador, também, assim, as pessoas também gostam de tirar aqueles 5 minutos para ir tomar um café e estar a ter conversas interessantes com alguém, não é de estarem ali sem nada para falar, eu acho que as pessoas também têm que começar a pensar nesse sentido, de que nós temos muito mais, nós conseguimos trazer muito mais valor pelas coisas que nós fazemos para além do curso, ou para além da área ou algo do género, tornar-nos cada vez mais interessantes. E no teu caso, provavelmente eles fizeram-te perguntas relativamente à engenharia mecânica, o que é que tu querias fazer no futuro, e começa, não Sim, é? mas foi aí que eu pequei entrando. É assim, não estou arrependido, porque na altura, pronto, fui transparente, e eu lembro-me que nessa entrevista em específico, o tema da conversa foi dar ao marketing, e eu lembro-me de estar no meio da entrevista a dizer que gostava imenso de marketing e andava a aprender muito sobre marketing, porque achava que o marketing era importante para qualquer área da nossa vida, mesmo a nível de pessoal, como a nível de profissional, e lembro-me de estar a ter essa conversa com eles e falarmos abertamente sobre isso, só que lá está, não era isso que eles estavam à procura, e não me arrependo de nada, ainda bem, porque não era o meu caminho.